Vamos começar, irmãos? Eu vou fazer uma oração. Muito obrigado por essa tarde, Pai. Obrigado por estarmos juntos aqui e obrigado por essa aula que vamos ter, depois do culto que vamos ter. Te agradecemos tanto por vermos um ao outro. Obrigado por sua palavra que nos encoraja, nos ensina, nos corrige. Obrigado porque podemos construir nossa vida baseados nela. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai terminar a nossa série de aulas sobre o plano de Deus para a salvação hoje. E essa última aula, que a gente começou brevemente na semana passada, trata só de alguns tópicos miscelâneos, e depois a gente vai abrir para qualquer pergunta que haja. A gente vai falar aqui, basicamente hoje ainda, sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Eu sei que a gente já abordou isso em outras aulas no passado na igreja, mas como essa questão é tão forte nas igrejas pentecostais e tem a ver com a questão da salvação, a gente vai abordar ela em alguns ângulos diferentes aqui. Primeiro, o que os pentecostais entendem por batismo no Espírito Santo? Vamos lá em Atos capítulo 1, versículos 4 até o 5. Atos 1, do 4 até o 5. Então aqui, bem, os discípulos de Jesus já eram salvos, certo? Jesus mesmo disse isso, e eles já eram salvos durante o seu ministério. Por exemplo, quando Jesus, a gente subentende isso, na verdade. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, aí Pedro falou, não lave os meus não. O que Jesus falou? Vocês já estão limpos. E a gente entende isso que não é a limpeza física, mas que é a limpeza espiritual. Ou seja, os discípulos de Jesus já pareciam estar em um relacionamento onde eles eram salvos. Mas Jesus não tinha morrido ainda. Como que eles foram salvos sendo batizados? Lembra, Jesus, enquanto ele era vivo, ele tinha o poder de perdoar pecados. E presume-se então que Jesus tinha perdoado já o pecado daqueles homens que o seguiam. Mas aí depois da ressurreição de Jesus, olha o que acontece aqui em Atos 1, versículos 4 e 5. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus fez essa promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E de passagens como essa, a gente então obtém a expressão que é usada muito comumente no meio pentecostal, do batismo com o Espírito Santo. Bem, no dia de Pentecostes, o que a gente sabe que aconteceu? O Espírito desceu sobre os discípulos, o que prova, de acordo com os pentecostais, de que até os discípulos passaram por uma segunda experiência espiritual. Qual era essa experiência? O batismo no Espírito Santo. Então, apesar de já serem salvos, os discípulos salvos de Jesus passaram por uma segunda experiência espiritual, que teria sido essa experiência de Atos 2, onde o Espírito desceu sobre eles. E segundo os pentecostais, o que Atos 2 diz que aconteceu com os discípulos lá no primeiro século é uma experiência que deveria acontecer com todos os discípulos de todas as épocas. Ou seja, você se torna salvo. Muitos pentecostais acreditam, inclusive, que você precisa ser batizado. Mas isso não é suficiente. Você precisa passar por uma segunda experiência espiritual. É uma experiência de renovação, é uma experiência que abre os olhos, é uma experiência que ajuda você a ter uma comunhão com Deus que antes você não tinha, apesar de você já ser salvo. É uma experiência onde o discípulo recebe novos dons espirituais, ele é capacitado de uma maneira nova no ministério, ou seja, é uma experiência a que todos os discípulos almejam, que todos os discípulos deveriam passar, segundo os pentecostais. Segundo os pentecostais, ainda eles acreditam que Atos 8 e Atos 10 são duas outras evidências de que todos os discípulos deveriam passar por essa experiência. Então, o que Atos 8 ensina? Atos 8 é a passagem onde Filipe vai pregar lá em Samaria e muitas pessoas creem, se voltam dos seus caminhos em direção a Jesus. E quando os apóstolos chegam lá, o Espírito Santo
então exerce muitos milagres. Atos 10 é uma passagem onde Cornélio, que era um gentio temente a Deus, ele recebe também, na presença de Pedro, o Espírito Santo, e eles são capacitados para falar em línguas. Então, essa é a doutrina do batismo no Espírito Santo, para a gente resumir. É a crença segundo a qual mesmo os discípulos salvos devem passar por uma segunda experiência espiritual que capacita e revoluciona o seu caminhar com Deus. Que outras passagens que mencionam o batismo no Espírito Santo? Vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Desculpa, eu estou lendo aqui na outra versão. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, os pentecostais que acreditam nessa doutrina, que de acordo com o meu conhecimento são todos os pentecostais, eles acreditam que o que Jesus está ensinando em passagens como Mateus 3,11, fazendo uma promessa de que nós seremos batizados com o Espírito Santo, se refere a essa segunda conversão. Não segunda conversão, porque eles não pensam nisso como o momento onde uma pessoa é salva. Essa pessoa já é salva e é uma segunda experiência espiritual, onde a pessoa recebe uma capacitação e dons no ministério. Então, eles acreditam que passagens como Mateus 3,11 se referem a esse segundo momento. Há passagens paralelas a essa escritura em Marcos, capítulo 1, versículo 8. Jesus também faz uma promessa lá. Lucas, capítulo 3, versículo 33. João, capítulo 1, versículo 33. Não, desculpa. Marcos 1, 8. Lucas 3, 16, João 1, versículo 33 e Atos 11, versículo 16. Então são passagens paralelas, elas basicamente ensinam a mesma coisa que Mateus 3, versículo 11. Vamos ler uma outra passagem que fala também sobre um possível batismo, sobre o batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 13. Então, 1 Coríntios 12, 13. Diz o seguinte: Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, aqui também é uma passagem que é interpretada dessa forma. Está vendo? A gente é batizado num único Espírito, ou seja, existe o batismo no Espírito Santo. Todas essas passagens que a gente leu, elas podem ser interpretadas como tendo o momento no qual nós somos batizados com o Espírito Santo sendo o momento da nossa conversão. Então, Jesus fez uma promessa: vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós cremos nisso. Quando é o momento onde nós somos batizados no Espírito Santo? Essa é a pergunta. O ponto não é que a gente duvide que exista um batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Acreditamos nisso. E acreditamos, além disso, que várias outras passagens que falam do Espírito Santo se referem ao mesmo momento que esse. Então esse é o ponto de contenção. De onde vem a crença de que o batismo no Espírito Santo ocorre depois de você se tornar salvo, depois de você conhecer a Jesus Cristo e ter seus pecados lavados? Essa é a parte da doutrina do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, que vai além do que a Bíblia ensina. Por exemplo, com relação aos discípulos
Então nós cremos isso. Mas e os discípulos lá em Atos 2? Eles já eram salvos e é claro que eles tiveram uma segunda experiência que envolve o Espírito Santo. Bem, a gente já falou sobre isso em inúmeras situações, mas Atos 2, Atos 8, Atos 10 são momentos onde a Bíblia está simplesmente descrevendo coisas que aconteceram. A Bíblia não está ensinando nada que deva ser obedecido nessa experiência do batismo santo, no batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não está prometendo que todos os discípulos vão ter a mesma experiência que aqueles homens e mulheres tiveram naqueles momentos. A Bíblia simplesmente nesses 3 capítulos descreve o que aconteceu. Ela descreve um fato, um evento. E em nenhum momento dá a entender para nós de que aquilo seria algo repetido ao longo dos séculos, em todos os momentos da igreja. Nós acreditamos que sim, foram momentos históricos, que existiam boas razões para que aquele batismo acontecesse com aquelas pessoas. Foram momentos onde a aliança, o novo evangelho, estava chegando em Jerusalém, entre judeus, depois estava chegando em Samaria, que eram inimigos fortes dos judeus, e depois estava chegando no mundo gentil como todo. Ou seja, parece que Deus pode ter querido dar evidência especial naqueles momentos de que Deus estava por trás do que estava acontecendo. Independente de você achar que essa explicação faz sentido ou não faz sentido, a gente precisa analisar outras escrituras. A doutrina, o que está errado, ao nosso ver, na doutrina do batismo no Espírito Santo, não se baseia nessa explicação de Atos 2, Atos 8 e Atos 10 serem momentos históricos. Se baseia em outras escrituras. Por exemplo, em Efésios capítulo 4. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Efésios 4, do 4 ao 6. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E é somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, aqui Paulo está falando sobre alguns aspectos da nossa vida cristã que são únicos. E um dos aspectos que Paulo coloca que são únicos é o nosso batismo. Aí a pergunta é, a qual batismo? Então qual é o batismo que é o único batismo? Bem, a gente tem o batismo de Mateus 28, por exemplo, que é o vão, façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem o batismo de Atos 2, versículo 37 e 38. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Para quê? Para o perdão dos seus pecados. E várias pessoas foram batizadas. A gente vê o batismo sendo mencionado, pessoas sendo batizadas ao longo do livro de Atos. A gente vê o batismo de Romanos 6 sendo mencionado. E aí a gente se pergunta, será que é esse batismo? Ou será que é o batismo no Espírito Santo? Porque não pode ser os dois. Porque de acordo com a doutrina pentecostal, são dois batismos diferentes. A gente tem o batismo de Atos 2, que é o batismo por meio do qual as pessoas são perdoadas, e a gente tem o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência posterior à sua conversão. Então, qual é o batismo? O batismo na água ou o batismo místico, onde o Espírito desce sobre nós e nos dá dons e nos ajuda a falar em línguas e tantos outros dons? Mas Efésios 4 deixa claro, há um só batismo. Efésios foi escrito já na década de 60 e pouco, provavelmente. Ou seja, a igreja já existia por uns bons 30 anos. Certamente, a chave de como as pessoas se tornariam cristãs, um ensino tão importante como o batismo, era algo muito claro no primeiro século. Qual é desses dois batismos? A doutrina do batismo com o Espírito Santo, ela cai, ao meu ver,
em face de Efésios 4, por exemplo, porque não pode existir dois batismos. Na verdade, em nenhum momento se pressupõe de que exista essa experiência posterior à conversão. Se o Espírito Santo passa a habitar em nós no momento da nossa salvação, como a gente já não tem todos os dons disponíveis em nós? Como que a gente pode receber uma capacitação maior do que aquela que a gente recebe no momento que o Espírito passa a habitar dentro de nós? Existe algum outro poder que seja maior do que o de Deus? Existe alguma outra? Muitos pentecostais afirmariam nesse momento, não. Mas as pessoas se convertem por razões fúteis. Elas se convertem sem estarem firmadas na palavra. E elas precisam se fortalecer no caminhar cristão, no arrependimento, na confissão de pecados. E aí nesse momento, porque elas respondem ao Evangelho, então elas vão ser capacitadas de uma forma mais plena. E olha, existe uma parte boa dessa doutrina que reconhece que a maioria das pessoas não se converte de verdade. Que as pessoas se convertem por razões fúteis, que as pessoas não se arrependem antes de aceitarem Jesus no coração, que as igrejas estão cheias de pessoas mundanas, que estão lá, aleluia, aleluia, glória a Deus, e saem, vão adulterar, vão beber, vão brigar, vão roubar, e vão fazer todo tipo ou vão ser presunçosas religiosamente. Essa doutrina pelo menos tem o mérito de reconhecer isso. Mas o que nós diríamos é, se uma pessoa não está firmada na palavra, se uma pessoa não se arrependeu do seu pecado, então o que ela vai experimentar lá na frente, talvez seja a conversão verdadeira dela. Talvez ela nunca tenha se convertido. Então, que tal a gente simplificar e entender melhor o que a doutrina da Bíblia ensina, que é, ninguém pode se converter sem estar verdadeiramente voltado na direção de Deus. Ninguém pode se converter sem se arrepender profundamente dos seus pecados. É simples, é essa a doutrina bíblica. E aí, se você entender a coisa dessa forma, tudo se encaixa em um só ensino. O que é que Jesus estava prometendo em Mateus, quando ele prometeu um batismo com o Espírito Santo e com fogo? Ele estava prometendo o batismo nas águas. Ele estava prometendo que ele enviaria o momento, o instrumento, pelo qual nós poderíamos ser salvos, que é quando a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente é salvo. E aí você me pergunta, mas Jorge, qual que seria o problema de buscar uma segunda experiência espiritual? O que é que há de tão errado em um cristão buscar o Espírito com vistas a receber essa capacitação maior, com vistas a receber alguma coisa que talvez tenha faltado no começo da sua conversão? Bem, eu acredito que nós cristãos deveríamos, antes do nosso batismo, estar com o nosso coração voltado a Deus, de tal forma que a gente deseja receber tudo o que Deus tem para nos dar. Quando Deus vai nos dar, é Deus quem decide. Mas nós, discípulos, deveríamos ter fome, sede, de tudo que vem da parte de Deus. Então, em um sentido, essa é a vida que o discípulo deveria ter a cada dia. Todos nós. Por isso que é tão grave quando a gente... Quantos dias você leu sua Bíblia essa semana? Uns 3. Por isso que isso é tão grave. Porque onde está a fome que nós deveríamos ter? Imagina se eu perguntasse para você, quantos dias você almoçou essa semana? Uns 4. Eu ficaria preocupado com você, não é verdade? E por que a gente não se preocupa com relação à nossa comida espiritual? Todos nós deveríamos ter uma fome, uma sede de buscar Deus. Então isso deveria descrever a nossa vida, não só até a gente receber essa suposta segunda experiência no Espírito. E depois que você recebe, aí você para de esperar algo de Deus? Você deveria esperar algo de Deus até o fim da sua vida, todos os dias da sua vida. A partir do dia 1, na verdade a partir do dia 0. Antes de você ser batizado, só deveria ser batizado uma pessoa que tem essa sede por Jesus. Amém? Então, qual é um dos problemas dessa doutrina? Ela tira um enfoque correto da vida dos discípulos. Ela aponta para algo que deveria já estar presente na nossa vida, o tempo todo. Ela, ao meu ver, pelo menos aqui no Brasil,
eu não estou falando do mérito da doutrina em si, mas o que eu vejo, quando essa doutrina, que envolve componentes tão místicos, que envolve algo tão sobrenatural, não me engane, eu acredito no sobrenatural, amém? Eu acredito que eu só estou aqui falando porque algo sobrenatural aconteceu comigo. E eu acredito isso para cada um de nós que fomos batizados. Então, eu adoro o fato do cristianismo ser sobrenatural. Então, não me entenda mal. Mas existe uma parte da doutrina das igrejas que tira um aspecto objetivo do cristianismo. Existe um aspecto muito objetivo no cristianismo. Se arrependa dos seus pecados e obedeça a Deus todos os dias da sua vida. Então, o que vai acontecer de sobrenatural vai além disso. Mas o que eu vejo no Brasil, pelo menos acontecendo, é que nós que somos um povo tão sentimental, a gente acaba substituindo o aspecto objetivo do cristianismo pelo aspecto subjetivo. E aí o cristianismo não vira mais só, eu obedeço e eu espero algo sobrenatural acontecer. Não, fica, eu nem obedeço e eu espero algo sobrenatural acontecer. Eu nem faço a minha parte, eu espero que algo místico, e algo místico é aquela coisa que é difícil de se definir pelos critérios objetivos que existem entre nós. E eu vejo a Bíblia apontando o tempo todo para a gente, falando, não vá por essa direção. Não vá pela direção onde tudo é muito... é quase como, eu vou usar um crucifixo aqui, porque isso dá sorte. Eu vou usar um talismã, porque isso vai me ajudar. E o povo de Deus sempre foi propenso a buscar os talismãs, a buscar os crucifixos, a buscar tocar. Se eu só tocar se eu só tocar no seu manto, eu vou ser salvo. E eu acredito que isso leva, em última instância, à desobediência de Deus. Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Em Jeremias, capítulo 7, versículos 2 a 8. Jeremias 7, do 2 a 8. Fala assim. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Então aqui Jeremias estava falando para o povo de Israel, junto às portas do templo, certo? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que deu aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Quais eram essas palavras? Templo do Senhor. Um lugar onde Deus habitava. E Deus, por meio do profeta, está chamando essas palavras de inúteis. Por quê? Porque elas estavam tirando o foco correto do povo. Esse é o ponto que, ao meu ver, é tão sério sobre o pentecostalismo. O pentecostalismo, ele tira o foco das pessoas daquilo que Deus deseja da vida delas. O que Deus deseja de nós? Que nós corrijamos as nossas condutas e nós façamos o bem. O resto é bônus. As experiências sobrenaturais que Deus vai me dar são bônus. Se eu tiver, ótimo. Eu queria experimentar algum milagre. Eu queria ver Deus. Eu queria que o sol parasse para eu poder lutar minhas batalhas por mais tempo. Você não? Eu queria que alguém doente perto de mim, eu tivesse o poder de curá-lo. E olha, se Deus fizer isso comigo, ótimo. Mas o ponto é, se Ele não fizer, ótimo também. Contanto que eu corrija a minha conduta e que eu faça o bem com a minha vida. Certo?
E o pentecostalismo tira o enfoque disso. O ponto não é mais corrija a sua conduta, o ponto é busque o milagre, espere o sobrenatural, acredite que Deus tem uma linha direta para falar com você, que Ele comunicou para você alguma coisa num sonho ontem, e que isso é mais importante do que você obedecer o que o próprio Deus já disse na palavra. Como que Deus fala uma coisa contradizendo a si mesmo? A gente se contradiz, mas como que Deus se contradiz? Mas a gente está cheio de cristãos hoje que vão pecar, cristãos, eu não acredito que essas pessoas são cristãs, que vão pecar e vão dizer que Deus os guiou nesse caminho, que vão afirmar com todas as letras, Deus falou comigo para eu ir fazer isso, para eu ir seguir esse caminho. Vamos em outra escritura aqui no Novo Testamento, Colossenses 2, versículos 16 ao 23. Quando eu digo que eu não acredito que essas pessoas são cristãs, eu não quero dizer que eu não estou... um cristão pode fazer isso, porque nós podemos nos enganar com essa doutrina também, certo? O que eu estou falando é, se uma pessoa vive um estilo de vida dessa forma, eu não acredito que essa pessoa seja uma cristã. Mas eu não quero dizer que nós, que somos cristãos, não podemos ser enganados com doutrinas como essa, certo? Então podemos ser enganados, talvez já tenhamos sido enganados, e a gente precisa ficar alerta para não sermos enganados sobre isso no futuro. Olha lá, Colossenses 2, versículos 16 e 23, ao 23. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras do tipo, não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então aqui o profeta está falando sobre uma humildade que é falsa. Ou seja, você parece que você está se submetendo a Deus. Imagina, parece ser uma pessoa muito espiritual que diz ter tido uma visão com Deus, não? Ou que experimentou algo. Como que você vai negar isso? Não, você não teve? Como que a gente pode entrar no mérito de dizer que alguém está certo ou errado, se ele diz ter ouvido algo de Deus? Você não entra. Bem, você teve. Mas isso em si não quer dizer nada. Pessoas tiveram experiências com Deus, sobrenaturais, e não necessariamente elas agradaram a Deus com suas vidas. O ponto é, ele fala aqui sobre adoração de anjos. Parece algo espiritual, não? Quando você parece conhecer o primeiro céu, o segundo céu, quando você entende o esquema dos arcanjos, dos arquidemônios, de quem é o chefe dos demônios e o chefe dos demônios. Soa tão profundo, soa tão, uau, de onde vem esse conhecimento? Paulo fala aqui sobre pessoas que contam detalhadamente suas visões. Que vão falar, não só eu tive uma visão, mas vão falar detalhes, vão te contar como é o céu, talvez elas tenham ido ao inferno. Eu não estou aqui tirando sarro dessas pessoas, não. Eu nem estou duvidando de que tais visões sejam possíveis. Entende o que eu estou falando? Paulo fala aqui sobre uma religiosidade que é pretensa, que é falsa. Não é essa a verdadeira religiosidade. É o que Paulo está ensinando aqui. Essas coisas podem até acontecer, mas não é isso que define se você está perto de Deus ou se você não está perto de Deus. Por fim, em Ezequiel capítulo 33, a gente vai ler mais duas escrituras. Ezequiel 33,
no 31 e no 32. Diz assim: O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Eu gosto dessa escritura porque eu não sei se Ezequiel era o cara que estava lá tocando, mas parece que sim, né? Parece que ele entoava algum cântico, e se não era ele, talvez Deus estivesse usando Ezequiel para se referir a outras pessoas. E uma das coisas que nas igrejas pentecostais, você pode entrar lá, você pode ver vários problemas nessas igrejas, mas dificilmente você vai ver um problema na parte musical dessa igreja. Dificilmente você vai encontrar uma igreja pentecostal que não tenha um coral e que não tenha um louvor absurdamente tocante ou afinado, talentoso e que realmente prima por algo assim. Eu não quero desdizer ou tirar sarro dessas pessoas, embora eu acho que um enfoque na música exagerado pode desviar pessoas de Deus. Não estou dizendo que pessoas não deveriam se dedicar à música. Eu sou super agradecido aos irmãos que lutam para ajudar a gente a ser um povo musical, porque a música faz parte da espiritualidade, amém? Mas o que eu estou dizendo aqui é que para os israelitas da época em que Ezequiel escreveu essa mensagem, o profeta ou alguma outra pessoa era como alguém que cantava músicas bonitas, mas não colocavam as palavras de Deus em prática. Então assim, não vale nada um coral bonito, se isso não ajuda as pessoas a colocarem a palavra de Deus em prática. É isso que eu estou dizendo. O que a gente deveria se focalizar em fazer é em obedecer a Deus. Não tem nada além do que Deus pede de nós, a não ser viver diariamente obedecendo a sua palavra. E essa ênfase em sentir emoções, essa ênfase em participar de algo emocionante, que parece maior do que a vida, maior do que nós, mas sem a disposição de fazer o que Deus manda nós fazermos, isso é algo perigoso, isso é algo letal espiritualmente. E tem afastado milhões de pessoas de Deus, sendo bem honesto. Milhões de pessoas que acham que estão próximas a Deus e que saem dos cultos se sentindo preenchidos. Eu tive uma experiência, não estão nem 1 milímetro mais perto de Deus quando saíram do que quando entraram. Essa ênfase nas emoções, em sentir Deus, esse misticismo ao redor do cristianismo, curas espirituais. Hoje tem sido moda em muitas igrejas. Não, eu vou experimentar uma cura espiritual. O que é exatamente uma cura espiritual? Sabe, você é curado espiritualmente quando você confessa seus pecados a Deus, a pessoas, e você se arrepende dos seus pecados. Aí você está sendo curado espiritualmente. Qualquer outra frase que atribua cura espiritual a outros tipos de experiência, isso não é bíblico. Eu entendo algumas pessoas, até no nosso meio, elas falam de cura espiritual assim. Eu me tornei cristão, eu sou cristão há 15 anos, mas agora eu estou visitando coisas do meu passado que eu nunca visitei. E eu estou lidando com questões talvez emocionais, ou questões de abuso, ou questões difíceis da minha criação. E eu estou lidando com isso, eu estou sendo curado espiritualmente. Olha, é ótimo você lidar com o seu passado. É uma coisa que todos nós deveríamos buscar fazer. Conhecer o nosso passado para a gente fazer as pazes com ele. Sofrer o que a gente precisa sofrer. Confessar para Deus as nossas respostas pecaminosas do passado. E nos conhecer melhor para que a gente hoje possa servir melhor a Deus. Amém? Então isso é o que eu desejo para todos nós. Eu já passei por experiências assim. Em 2010, 2011, foram 2 anos onde Deus me levou a realmente fazer as pazes com o meu passado. Foi um momento dolorosíssimo para mim e eu sou super agradecido por ter passado por isso. Mas não foi minha cura espiritual. Minha cura espiritual foi quando eu aprendi
que eu era um homem pecaminoso, que eu precisava de Deus e que até o fim da minha vida eu iria viver em arrependimento dos meus pecados. E em 2010, 11 anos depois, o que eu fiz foi só continuar esse período, continuar esse processo na minha vida. E eu quero continuar, eu ainda preciso ser curado de muitas coisas na minha vida, entende? Então, nesse sentido, tudo bem a gente entender mais sobre o nosso passado e fazer o que é certo hoje com relação ao nosso passado. Se a gente precisa pedir perdão a alguém, é hora de ir pedir perdão. Se a gente precisa ter conversas com pessoas que nos feriram, talvez possa ser possível ir ter essas conversas e obter restauração em vários aspectos da nossa vida. Mas isso não é cura espiritual. Isso não é a palavra apropriada para a gente descrever esse processo. A cura espiritual é nós nos arrependermos dos nossos pecados. E aí Deus vai curar nossas feridas. Frequentemente, todas essas questões, também é muito comum hoje em dia haver um culto maior a tudo que tem a ver com o Velho Testamento. Na verdade, muitas igrejas estão indo nessa linha. Tudo que parece ser velho testamental, parece que tem um charme, parece que tem um poder maior do que uma igreja que é só neotestamental. E olha, o Velho Testamento, eu concordo que se nós já somos meio analfabetos sobre o Novo Testamento, eu acho que a gente às vezes não sabe nem colocar nosso polegar no que diz respeito ao Velho Testamento. Como eu adoraria que nós, como igreja, como povo de Deus, em todos os lugares, não estou me referindo só aqui à nossa comunidade, não. Como eu adoraria que nós conhecêssemos mais do Velho Testamento. As imagens, as figuras, os ensinos, há tantas coisas riquíssimas. O Velho Testamento é mais de 75% da Bíblia. E alguns de nós, a gente não conhece alguns livros inteiros do Velho Testamento. E isso deveria ser remediado. Todos nós deveríamos conhecer profundamente o Velho Testamento. Agora, decorações judaicas, ou maneira de celebrar o culto, roupas que o palestrante usa, ou atribuir um peso maior a quem está aqui na frente, como se eu estivesse oferecendo um sacrifício diante do povo. Olha, a razão pela qual esse palco aqui é 90 centímetros mais alto, é só para quem está lá no fundo poder ver. Não tem nada de especial sobre esse palco aqui. Você não se torna ungido ao subir nesse palco. Você não se torna mais especial por estar aqui nesse microfone. Tem nada de diferente aqui entre eu e você. A única coisa que existe aqui é uma questão de função. Hoje eu exerço essa função. Outro dia eu vou estar sentado ali e outro irmão vai estar exercendo a função aqui de frente. Mas no Novo Testamento é isso. A única coisa que nós somos é um bando de irmãos. A gente é irmão do outro. Alguns são mais espirituais, claro que são. Alguns são mais experientes, sim. Alguns são mais novos, alguns são mais forças, fraquezas diferentes. Mas um bando de irmãos ainda assim. Qualquer coisa que vá além disso não pertence à ordem de Deus do Novo Testamento. E há uma moda, né, em muitas igrejas evangélicas não, tem que ter a diferença, tem que ter a reverência. É quase assim, você tem que sentir um pouco de medo de quem está aqui na frente, porque isso ajuda na espiritualidade. Isso não é bíblico, e não ajuda na espiritualidade, atrapalha a espiritualidade. Mas enfim, irmãos, eram esses os assuntos miscelâneos que eu tinha para compartilhar. Então aqui a gente conclui o plano de Deus para a salvação. Envolve 5 pontos. O ponto é, você ouve o Evangelho. Primeiro passo. Para você ouvir, alguém precisa ir anunciar. A gente vai anunciar, alguém ouve. Alguém tem fé. Essa fé, ela trabalha junto com o arrependimento. Ou seja, às vezes, um ateu ou um agnóstico precisa começar, ou mesmo religiosos, precisam começar a fazer o que Deus pede de nós, para que a gente realmente tenha a fé que Deus exige de nós. Então a fé e o arrependimento caminham juntos. A gente começa a acreditar e aí vai dando passos na direção de Deus, e esses passos ajudam nossa fé a crescer, e elas vão alimentando uma a outra, e a gente então
tem fé e se arrepende. Esses são os 3 primeiros passos. A gente ouve, tem fé, se arrepende, e aí a gente precisa ser batizado. E nesse batismo, a nossa caminhada com o Espírito Santo habitando dentro de nós começa. E depois, nós vamos perseverar até o fim da vida. Perseverar como? Vindo à igreja? Não. Vamos vir à igreja, mas nós vamos perseverar nos arrependendo a cada dia das nossas vidas. E se a gente seguir esses 5 passos, a gente quer colocar nossa esperança em Deus e na sua palavra, de que um dia nós vamos ouvir de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Então é isso. Perguntas ou comentários que você queira fazer sobre qualquer assunto que a gente abordou nessas 8 aulas? Sim, Aldo. Chega aqui para frente, ou para você falar, ou para eu ouvir. Beleza? Quer falar? Não, eu só queria comentar assim, onde eu moro tem muita gente que é neopentecostal, fala isso? Como eles têm desenvolvimento da questão, eu tento ser o mais sucinto possível, né? E sempre que tem as oportunidades, eu entro com a palavra de Deus. Sempre mostrando que o arrependimento, né? Mudança de vida por meio da observância da palavra de Deus. Mas a princípio dá um choque cultural que dá vontade de você externar tudo aquilo que você quer. Então, eu acho que talvez muitos de nós precisa ter mais a questão da sensibilidade que existirá um momento para a gente poder entrar na vida dessas pessoas. Amém. O Aldo estava fazendo um comentário de que o lugar onde ele mora há muitas pessoas pentecostais e às vezes ele tem conversas com essas pessoas e parece existir um choque ali mesmo. A doutrina pentecostal é capaz de levar pessoas tão longe do Evangelho que às vezes quando você vai falar do Evangelho com essas pessoas parece que você está falando com outra pessoa, com outro tipo de outra religião quase. E que muitas vezes, no entanto, não é possível ficar tendo esses debates teológicos, de doutrina, com pessoas assim. Eu concordo com isso. Eu acredito que doutrina é absolutamente essencial e ela deve ser apresentada para pessoas que tenham o coração de ouvi-la. A gente está lá estudando, ensinando os estudantes, né, de quem eu estou perto, a estudar a Bíblia com as pessoas. E qual é o maior erro que eu vejo hoje na vida de vários deles? Eles apresentam as informações dos estudos e às vezes não conseguem ainda ler o coração das pessoas, para ver se esse coração está sensível ao que Deus está falando. E é um caminho quase certo para o seu estudo não ser efetivo, você ficar dando informação para as pessoas, sem elas estarem com o coração de obedecer ao que está sendo dado para elas. Então, o que você faz então? Você ensina elas a obedecerem. Então, no caso do irmão lá, obviamente, você vai abrir sua boca. A gente tem que abrir a boca, amém? A gente abre a boca com qualquer um. Desde o ateu até o mais próximo de Deus que a gente achar na rua, no vizinhança, no trabalho. Há interesse? Se há interesse, a gente continua abrindo a boca. Se não há interesse, a gente respeita. Bem, a gente insiste uma segunda vez, uma terceira, espaça um pouquinho, né, o tempo, como aconteceu com vários de nós, mas a gente não fica lá todo dia na pessoa, não, é hoje que você vai estudar a Bíblia? É hoje que você vai estudar a Bíblia? É hoje que você vai estudar a Bíblia? Não é assim que funciona, porque isso é um desrespeito à pessoa. A gente insiste no que dá para insistir. Se a pessoa abrir o coração, no entanto, aí você dá mais, aí você chama ela para um bate-papo em sua casa, ou você chama ela para estudar a Bíblia. Se ela diz não, aí você respeita. Insiste mais um pouquinho, mas insiste nesse nível. Uma semana depois, puxa, vamos lá, vai ser tão legal, eu queria tanto que você conhecesse. Se a pessoa diz não, você respeita. Mas você fica nesse nível. Se uma pessoa diz não para estudar a Bíblia, você não vai no dia seguinte abrir Gálatas e falar, mas eu estou vendo que você fuma, que você é imoral, que você... É o que a gente faz? Não é, né? Então, quando alguém fica brigando com a gente sobre doutrina, a gente respeita. Mas se a pessoa der um passo, aí a gente fala mais. Então, se alguém quer estudar a Bíblia, aí a gente começa a ensinar.
Aí a gente começa a colocar o foco certo. Mas mesmo quando a gente começa a estudar a Bíblia com alguém, digamos, pentecostal, vai ser o primeiro estudo que você vai fazer? Os dons do Espírito Santo? Claro que não. Da mesma forma, se você chama alguém que tem algum pecado bem óbvio, talvez essa pessoa seja bem imoral, ela dorme cada dia com uma pessoa diferente, vai ser a primeira coisa que você vai falar, confrontar o pecado da imoralidade? Não. Então a gente tem que ter confiança de que a Bíblia vai construir os alicerces na vida das pessoas. E a gente tem que respirar fundo e deixar as outras coisas que nos incomodam tanto de lado, temporariamente, até chegar o momento onde a pessoa vai abrir o coração dela para a gente falar daqueles pecados específicos. Talvez com o seu vizinho, digamos, imoral, ele nem queira falar sobre imoralidade, porque você vai ler a Bíblia, você vai falar para ele estudar a Bíblia, ler todo dia a Bíblia e anotar, né? Aí, digamos que ele não faça isso. Você vai num segundo estudo, você insiste para ele estudar a Bíblia, ele não estuda a Bíblia. Você insiste uma terceira vez, ele não estuda a Bíblia de jeito nenhum. Ele quer conhecer mais sobre Deus? Não, ele já está mostrando pelas ações dele. Mas aí a gente pensa, não, mas se eu ler a Escritura que fala sobre moralidade, ele vai se convencer. Lê Lucas 16. Quando o jovem rico foi para o inferno, foi para o Hades, e ele falou, mas Deus, se eu voltar, se os meus irmãos me virem ressuscitado, eles vão crer. O que Abraão fala? Eles têm a palavra de Deus. Se eles não creem na palavra de Deus, nem que você ressuscite dos mortos, eles vão crer. Ou seja, o que Deus está dizendo é a Bíblia, é a coisa mais poderosa que a gente poderia usar para convencer alguém. Se a pessoa não se convence pelo que Deus pede dela nas Escrituras, só Deus para fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Então você dá um passo atrás. Né? Que acho que é isso que o Aldo está falando. Se a gente crescer nessa sabedoria. Né? Mais algum comentário, alguma dúvida? Estamos em paz sobre ajudar nossos vizinhos. Eu acredito que há tantas dessas pessoas sinceras. Acredito que há tantas dessas pessoas que estão orando hoje. Deus, eu quero te conhecer. Muitas delas não querem dar os passos, mas muitas delas querem. Então acho que a gente deve conhecer essas coisas, ter muita convicção sobre elas, para a gente ir para essas pessoas que estão ao nosso redor, em todos os lugares da nossa vida, com esse espírito de esperança. Não nos sentindo melhores de forma alguma, porque não somos melhores, mas com a esperança de levar o que a gente tem aprendido. E quem sabe quantas delas não vão ouvir o que a gente tem para falar. Amém? Então, obrigado, irmãos, pela paciência ao longo das semanas, pelas perguntas de vocês. E é isso aí. Valeu.